é, sem sombra de dúvida, o mais polêmico, corajoso e admirado jornalista paraense. O papo agora é com Lúcio Flávio Pinto, fazendo uma análise de como fica o Pará no novo cenário político brasileiro a partir de 2015. Lúcio Flávio Pinto, nós aqui na Praça da República, quero perguntar para você sobre esta República, porque quem for podre que se quebre foi o lema desse ano de 2014. Muita sujeira sai do tapete, né, Lúcio? Isso foi bom, porque realmente o Brasil acumulou uma experiência incrível de corrupção. Sempre esse tema foi constante na história republicana, na história imperial, na história colonial, mas pela primeira vez se quantificou e se personalizou a corrupção. Se estabeleceu uma história completa do corruptor, do corrupto, dos intermediários, do apoio político. Então esse foi o fato mais importante. Só que, ao mesmo tempo que nós estamos vendo ricos e colarinhos brancos na cadeia, a gente vê que na cadeia eles continuam ricos e colarinhos brancos. Qual o bandido que recebe a autorização do Supremo Tribunal Federal para ir para casa? Que tem prisão domiciliar, mal começou a cumprir uma pena no que era considerado o maior escândalo de corrupção no Brasil, que hoje é um exemplo muito pequeno diante da corrupção na Petrobras. Um país não pode passar impunemente, atravessar sem aprender e sem corrigir um episódio como esse. Lúcio, depois do resultado das eleições, da gente ter visto uma eleição muito suja, com compras de voto assintosas, com agressões abertas, com a população, o eleitor enojado do que viu, a gente vai enfrentar um 2015 difícil financeiramente, né, economicamente para o país. Mas será que esse vai ser o ano do cinismo exacerbado ou de uma maturidade merecida para o povo brasileiro, tu achas? 2015 o Brasil vai ter um ano dificílimo, um ano que essa fantasia criada pelas commodities é uma coisa incrível. Desde 1958 não se tinha uma participação de produtos primários na pauta de exportação tão pesada. Ou seja, soja, são os produtos que não passam pelo processo industrializado, que não gera muito emprego, né? Que a gente precisava industrializar mais. Mas estás falando do minério de ferro, estás falando da soja. Né? E aqui, uma coisa que eu jamais imaginei que eu fosse ver, um navio aportando em Vila do Conde, no porto de Barcarena, para levar 25 mil animais, 25 mil bois. O maior navio de transporte de gado em pé do planeta. Há 10 anos atrás, nem o melhor ficcionista científico projetaria isso. Por que existe um navio desse porte para 25 mil cabeças de gado? Porque existe um país ou um estado que faz essa coisa absurda de exportar boi em pé. Então, nós estamos nos contentando com o café da manhã. Não estamos pensando nem no almoço nem no jantar. Tu achas que o Pará continuará sendo assim maltratado pela União do ponto de vista do repasse de recursos, do diálogo político? Porque não foi bom, né? Não foi bom. Vai piorar, porque você vê que Belo Monte, a maior hidrelétrica nacional, ela está sendo construída com 80% do dinheiro do BNDES, que é dinheiro do governo federal. Que é o governo federal. E é dinheiro retirado do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, e do Tesouro Nacional. O BNDES hoje é um banco que tem um ativo maior do que o Banco Mundial. Também coisa que um tempo atrás ninguém poderia imaginar que acontecesse. E por que faz isso? Porque o governo federal tem as prioridades dele. E qual é a prioridade principal do governo federal? É a ligação dele, a aliança dele com o grande capital internacional, que para vir para cá para criar mecanismos de exportação para gerar divisas para o país, porque o país não tem taxa de poupança própria suficiente, precisa da taxa de poupança dos outros. E essa taxa de poupança é atraída pelos juros de investimentos que são feitos com subsídio do governo federal. Então o Pará não conta. E o Pará não conta, mesmo tendo essa grandeza, hoje o segundo município exportador do Brasil é Paraupebas, o segundo estado gerador de divisas é o Pará. Então o projeto do governo federal deu certo, está dando certo. Não dá certo para o Pará, porque o Pará é colônia, mas para o governo federal o Pará tem que continuar como colônia. E qual seria a forma de mudar? Se tivesse lideranças capazes de mobilizar o Estado e de confrontar o governo federal.
Mas tanto o governo federal como seus aliados, as grandes empresas nacionais e internacionais, sabem que podem dar um troco, uma gorjeta para as lideranças do Pará e elas se satisfazem. Então nós não temos renovação de liderança nenhuma, nós temos uma retórica, às vezes agressiva, mas que não consegue convencer e mudar essa situação. Respiremos, pois, ai de nós, Pará. Traz esse livro aqui, Matheus. O livro é uma compilação de uma sessão do Jornal Pessoal. Eu mostro essa sessão, que já tem 14 anos que eu faço, que os heróis da história são pessoas de corpo, de osso e de carne e osso, são pessoas simples, pessoas comuns, e muitas vezes elas fizeram a história sem a percepção da história no cotidiano. E com isso eu quero mostrar que eu quero comprovar aquela famosa frase do Galileu Galilei pela peça do Bertolt Brecht: infeliz do país que precisa de heróis. Nós precisamos de cidadãos que todos os dias sejam honestos, conscientes, trabalhadores, que cumpram o seu dever. Então a moral da história da sessão é essa: você é um herói.